Olá, aluno, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner e você está aqui no Exatas Agora Vai. Pessoal, vamos para uma aula hoje sobre lançamento horizontal, beleza? Dando sequência ao nosso curso de mecânica, nós vamos falar aí de lançamento horizontal. Nesse momento, é extremamente importante que você tenha em mãos um caderno e uma caneta, um lápis, para poder anotar tudo aquilo que a gente for falando, para você construindo aí o seu resumo e a partir disso conseguir fazer os exercícios da próxima aula, beleza? Pessoas, vamos nessa. A gente tem lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? Imagina o seguinte, eu vou lançar um corpo numa determinada horizontal, certo? Ou seja, no plano horizontal, porém de cima de alguma parede, de algum muro, de algum penhasco, de uma pedra. E aí, o que vai acontecer? A gente vai ter uma composição de dois movimentos acontecendo. Ao mesmo tempo que o corpo continua esse movimento na horizontal, ele passa a sofrer uma queda livre, certo? E a partir disso, a gente vai verificar como que a gente pode estudar esse tipo de movimento. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Eu tenho um corpinho aqui, certo? A massa dele não importa, por quê? Porque na queda livre, né, a massa do corpo não interfere no sistema, tá? E isso se a gente desprezar, claro, a resistência do ar. E a gente está desprezando nesse caso aqui, tá? Vamos verificar o seguinte. Eu tenho um corpo com uma velocidade horizontal inicial. Tem uma velocidade qualquer. O que acontece? Quais são as características de movimento que esse sistema mantém durante esse movimento? Pessoal, quando a gente tem um movimento horizontal, certo? E a gente está desprezando a resistência do ar, na horizontal não tem interferência nenhuma. Ou seja, o corpo mantém o seu movimento horizontal o tempo todo, tá? Então se eu fosse fazer essas setinhas aqui, representando a velocidade do corpo, perceba que eu tentei fazer elas sempre do mesmo tamanho. Por que sempre do mesmo tamanho, professor? Porque na horizontal não tem interferência nenhuma ao movimento nesse caso. E se não tem interferência nenhuma do movimento nesse caso, o movimento ele é retilíneo e uniforme, certo? Então ele mantém sempre a mesma velocidade durante todo o intervalo de tempo. Então a gente vai ter essa construção acontecendo. Tranquilo? O que interfere, o que esse movimento horizontal vai permitir com a gente? Quando o corpo ele cai em queda livre, ele cai extremamente reto, certo? Agora, quando ele cai a partir de um lançamento horizontal, a gente vai ter um deslocamento horizontal nesse corpo, um alcance horizontal. Ou seja, a partir do momento que ele é lançado, ele vai conseguir percorrer uma horizontal aqui e a gente pode calcular onde esse corpo estaria caindo. A gente tem várias situações, a gente poderia imaginar que a gente colocou um corpinho em cima de um muro aqui, mas a gente poderia imaginar um avião entregando alimentos, né, para pessoas perdidas numa ilha. E se o avião deixar para entregar esse alimento, soltar exatamente quando ele está sobre a ilha, o que aconteceria? O objeto ia cair muito longe da ilha, porque ele ia manter o deslocamento horizontal que ele tem, que seria o caso a velocidade do avião. A gente vai discutir isso na aula de exercício, você vai ver como que é muito mais mensurável, como que é mais fácil de analisar, ok? Já na vertical, pessoal, na vertical a gente tem o movimento retilíneo uniformemente variado. Faz o que esse tipo de movimento, professor? Nesse tipo de movimento, você vai ter a característica de que, por causa da gravidade, aceleração gravitacional nesse sistema, a gente vai começar a acelerar o corpo. Lembrando, na vertical, o corpo parte com velocidade inicial igual a zero, certo? Porque no começo do movimento lá ele não está caindo. Então a velocidade inicial dele é igual a zero. A partir do primeiro instante, ele começa a ganhar um pouquinho de velocidade vertical. Então ele ganha uma velocidadezinha aqui, ó, pequenininha, por causa da gravidade. Mas como ele vai acelerando, essa velocidade vai aumentando com o tempo, certo? Então a velocidade vai se tornando cada vez maior na vertical, até que ele atinja o solo. E essa velocidade aumenta até o instante que ele chega lá no chão, certo? E isso acontece por causa da aceleração gravitacional.
E como essa aceleração vai ser constante durante toda essa queda, a gente pode dizer que esse movimento é um movimento retilíneo, uniformemente variado, certo? Na maior parte dos exercícios, você vai ter os caras falando que a gravidade vai ser 10 metros por segundo. Mas eu não peço que você decore isso, cara. Por quê? Porque pode ter exercício que traz uma gravidade com valor diferente. Então é importante você lembrar que é a gravidade que você coloca aqui, beleza? Mas quais são as perguntas? O que eu posso responder quando eu vejo um movimento desse aqui, professor? As perguntas são o seguinte. Primeiro, eu posso perguntar para você qual que é o deslocamento horizontal ou alcance horizontal, certo? Vou escrever aqui para você alcance horizontal, que é o que a gente gostaria de localizar ali, certo? Como que a gente pode definir esse alcance horizontal? Perceba, para a gente poder analisar esse tipo de movimento, a gente vai separar ele em duas partes. Vai observar a horizontal e a vertical separados, embora sejam o mesmo movimento, tranquilo? Só que, gente, o que eu vou fazer? Para eu descobrir esse alcance horizontal, eu preciso do tempo. E aonde, como eu consigo calcular esse valor de tempo? Para calcular esse valor, eu preciso descobrir o tempo de queda, o tempo que ele fica em movimento, porque enquanto ele estiver caindo, ele vai estar indo para frente, ele vai ter deslocamento horizontal. Então a primeira coisa que a gente precisa calcular é o tempo de queda. Para calcular o tempo de queda, vamos pensar no movimento retilíneo uniformemente variado. Aí a gente tem a função da posição, função horária da posição. S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial, nesse caso, na vertical, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Antes da gente mexer ou analisar esse movimento ali, a gente vai fazer o seguinte aqui, gente, ó. A gente vai colocar uma seta aqui para cima e adotar para cima como referencial positivo. Então, tudo que tiver para cima, a gente adota referencial positivo. E a partir daí, a gente começa a analisar esse movimento. Verifique comigo. A posição final, ou a altura final desse corpo na vertical, é 0. A posição inicial é a própria altura que ele assumiu. E eu coloquei aqui que a altura a gente vai representar pela letra H. Certo? Mas a velocidade inicial, nesse caso vertical, é 0. Então esse elemento ele é cancelado, porque 0 vezes o tempo vai dar 0, não interfere. Agora a gente vai entrar com a aceleração gravitacional, a gravidade. E a gravidade está para baixo, ela está contra o nosso referencial. Então esse valor vai ficar negativo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, certo? Então se eu quiser, gente, descobrir o tempo, eu vou isolar o tempo nessa equação. E ele vai ficar assim, ó. Tempo, que a gente vai chamar de tempo de queda, é igual. Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai ter H, ou 2H, porque o 2 passa multiplicando o H que está do outro lado, dividido pela gravidade. Isso na raiz. Ou seja, o tempo de queda desse corpo é igual a raiz quadrada, certo? De quê? De 2 vezes a altura dividido pela gravidade, ok? Então, com isso, a gente consegue calcular o tempo de queda. Claro que se você observar aqui, ele também te deu uma equação que permite você calcular a altura, né? Porque a altura, se eu passar esse gt quadrado sobre 2 para o outro lado, vai ficar que a altura é gt quadrado sobre 2. Eu vou até adicionar essa equaçãozinha aqui, ó. A altura é igual a gt quadrado sobre 2. E aí você pode trabalhar essa equação e descobrir tanto o tempo quanto a altura. Lembrando que a gravidade vai ser um valor fixo e ele sempre vai ser dado para você no exercício. Outra possibilidade de cálculo desse sistema é a gente encontrar a velocidade vertical que ele atinge em algum intervalo de tempo aqui. Como que a gente faz? V igual a V0 mais AT. Função horária da velocidade. Aonde? A velocidade inicial é 0. Então, se você quiser saber a velocidade em qualquer intervalo de tempo, a velocidade vai ser a gravidade vezes o tempo. Lembra que a gravidade é negativa, então essa velocidade vai ser negativa. Significa que ele acelera contra o nosso referencial, certo? A gente tem essa característica aí.
E por fim, gente, tendo o tempo de queda aqui, ó, a gente poderia descobrir o alcance horizontal. O alcance horizontal, ele vai ser a velocidade horizontal vezes o tempo. E esse tempo é o próprio tempo de queda que você localizou aqui embaixo. Então é super tranquilo, tá? Então a gente precisa sempre calcular uma equação para definir a outra, já que os movimentos acontecem juntos, né? O mesmo movimento acontecendo. E por fim, a gente pode fazer uma soma vetorial desses elementos, tentando descobrir qual que é a velocidade final. E quando a gente observa na velocidade final, a gente tem um elemento horizontal e um elemento vertical. Então, para a gente poder calcular essa velocidade final, a gente vai ter que fazer Pitágoras aqui, analisando a soma vetorial dessas velocidades. A velocidade final é a soma vetorial de Vx e Vy. Então a gente faz Pitágoras. A velocidade final é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Lembrando que Vx é a velocidade inicial x, porque ela não mudou em momento algum. Tranquilo? Então a gente tem aqui uma análise geral de quais são as equações importantes e como que você poderia resumir aí os conceitos para poder, futuramente, fazer exercícios relacionados a lançamento horizontal. Eu vou ficando por aqui e na segunda aula a gente vai resolver 2 exercícios de lançamento horizontal, verificando como que o sistema se comporta e como que essas equações contribuem para os nossos cálculos. Importantíssimo que você ative então o sininho aqui embaixo e se inscreva no canal para que você saiba quando que essa segunda aula estará no ar, beleza? Importantíssimo, acompanhe todas as aulas. Acompanhando-as, você vai ter com certeza sucesso nos seus estudos. Vou ficando por aqui, gente. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like. Lembre-se, inscreva-se e ativa o sininho e acompanhe nosso curso. A gente está aqui para ajudar você a garantir os seus resultados. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, hein? Tchau!